Sabe aquela sensação de que o negócio está a ir bem, as vendas acontecem, mas quando chega ao fim do mês, cadê o dinheiro? Parece que ele simplesmente some. Pois é, essa é uma história muito comum. Hoje a gente vai desvendar exatamente esse mistério, acompanhando o caso do Paulo e da sua lanchonete. Vamos usar uma ferramenta financeira que é, olha, fundamental. Vamos juntos mergulhar nas finanças do Paulo e entender o que se passava. Era exatamente isso que o Paulo dizia, mês após mês, uma frustração enorme, porque aos olhos de toda a gente o negócio era um sucesso, mas o resultado no banco contava uma história bem diferente. É essa angústia dele que serve de ponto de partida para esta nossa análise. Então, vamos lá entender o cenário do Paulo, porque, à primeira vista, parecia que estava tudo a correr na perfeição. Imagina só este paradoxo. A lanchonete vivia cheia, com filas na porta. As vendas só cresciam. Os clientes não poupavam elogios à comida. Quer dizer, todos os sinais de um negócio de sucesso estavam ali, bem à vista. Só que o dinheiro entrava e, de alguma forma, evaporava antes mesmo do mês acabar. Misterioso, não é? Bom, a chave para resolver esse mistério do Paulo está num conceito financeiro essencial. O nome dele? Ponto de equilíbrio, ou, como o pessoal do mercado financeiro gosta de chamar, o break-even point. De forma bem simples, o ponto de equilíbrio é a linha de partida para a sobrevivência de qualquer negócio. É o volume exato de vendas que uma empresa precisa alcançar para cobrir todos os seus custos, sem prejuízo, mas também sem nenhum lucro. Pense nele como o 0 a 0 do mundo dos negócios. Vender abaixo disso é prejuízo na certa. Vender acima? Aí sim. Finalmente começa a aparecer o lucro. É um conceito simples, mas o seu poder de clareza é incrível. Mas para encontrar esse número mágico, esse tal ponto de equilíbrio, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender a diferença fundamental entre os dois tipos de custos que absolutamente toda empresa tem. E olha, para separar uma coisa da outra, existe um teste super simples, uma pergunta de ouro. É só pensar num custo específico e questionar: este custo aumenta se o meu volume de vendas aumentar? A resposta, um simples sim ou não, revela tudo o que precisamos de saber. A lógica aqui é bem direta. Se a resposta àquela pergunta for não, então é um custo fixo. Pensa na renda do imóvel, nos salários da equipa. Não importa se vende muito ou pouco, aquele valor tem de ser pago todos os meses. Agora, se a resposta for sim, então é um custo variável. É o caso dos ingredientes e das embalagens. Quanto mais combos o Paulo vendia, mais ele precisava de comprar desses itens. Faz todo o sentido, certo? Ok? Agora que os conceitos estão claros, está na hora da verdade. Vamos aplicar tudo isto aos números reais da lanchonete do Paulo e, finalmente, decifrar de vez este quebra-cabeças. Depois de um pouco de organização, o Paulo chegou a estes números. Cada combo era vendido por R$ 25. Os custos variáveis por combo, ou seja, ingredientes, embalagem e por aí fora, somavam R$ 16. E os custos fixos totais dele, juntando renda, salários e tudo o resto, davam R$ 26.000 por mês. E esta é a fórmula que conecta tudo. Para descobrir quantos combos ele precisava de vender para empatar, a gente divide o total dos custos fixos pela diferença entre o preço de venda e o custo variável de cada combo. Essa diferença, aliás, tem nome. É a margem de contribuição. E o resultado do cálculo é este aqui, 2.889. Esse era um número mágico, o ponto de equilíbrio do Paulo. Mas o que é que isso significa na prática? Significa que todos os meses o Paulo tinha de vender quase 2.900 combos só para começar do zero. Cada venda antes de atingir esse número servia apenas para pagar as contas do negócio. O lucro só começaria a aparecer a partir do combo de número 2.890. Chegou o momento da verdade. Agora a gente vai comparar o número que o Paulo precisava de alcançar com o número que ele estava de facto a alcançar. E este gráfico, bem, ele mostra o problema de forma gritante. A primeira barra revela a realidade. O Paulo vendia em média 2.200 combos. Já a segunda barra mostra o que ele precisava de vender só para ficar no 0 a 0, 2.889. Havia um buraco, um déficit de quase 700 combos todos os meses.
E pronto, estava aí a resposta. O dinheiro não estava a desaparecer por magia. Estava, na verdade, a ser consumido para cobrir o rombo entre as vendas reais e o que era necessário para pagar todos os custos. Sem saber, apesar das filas e dos elogios, o Paulo estava a operar com prejuízo. Ok, resolver o mistério foi o primeiro e importantíssimo passo. Mas agora a pergunta muda, certo? A questão passa a ser: como é que se usa este conhecimento para finalmente começar a ter lucro de verdade? A lição que fica desta história toda pode ser resumida em 3 passos práticos para qualquer pessoa que empreende. Primeiro, organizar as finanças, separando o que é custo fixo do que é variável. Segundo, usar a fórmula e encontrar o seu número mágico, o seu ponto de equilíbrio. E terceiro, que é o mais importante, definir metas de vendas que estejam conscientemente acima desse número. É só aí que o lucro real começa a acontecer. E isto leva-nos à reflexão final, que é o verdadeiro pulo do gato, porque, veja bem, saber o ponto de equilíbrio é sobre sobrevivência. É o mínimo para manter o negócio de pé, mas o verdadeiro objetivo de um negócio não é apenas sobreviver, é prosperar. Então, a grande pergunta que fica para o Paulo e para quem nos acompanha é: sabendo disto, qual é a meta de vendas necessária para alcançar o lucro que se deseja de verdade? É aí que o jogo muda completamente. Fica a reflexão.